Bom dia, turminha, tudo bem com vocês? Todo esse tempo de férias, né? Férias assim, confinadas, né? Mas foi um tempo para vocês descansarem, relaxarem, né? Darem uma respirada aí, para agora a gente retomar aí com um novo ânimo, né? Com uma perspectiva de que as coisas vão melhorar futuramente. Então vamos sempre ter esperança. Vamos em frente, vamos pegar firme. Esse terceiro é muito especial, é dedicado. Nós depositamos assim muita expectativa nessa turma que se mostrou diferenciada desde o primeiro ano, tá bem? Então vamos seguir agora retomando nossas aulas, nossas atividades e cumprindo toda a parte de tarefas, de estudo, qualquer coisa vocês podem se manifestar e qualquer pergunta que vocês tenham, podem me enviar que eu vou responder. Tudo bem? Então sejam bem-vindos ao nosso retorno às aulas, tá? Saudades de vocês, de estarmos juntos, mas já isso daí vai acontecer. Vamos ter fé, tá? Então, aulas 23 e 24 para fecharmos essa apostila. Como nós inserimos aquela aula extra de arremate de verbos, né? Passamos aqueles exercícios, então agora vamos voltar para a análise sintática. E nós vamos estudar o advérbio, as locuções adverbiais e a sua função sintática, morfológica, semântica e o seu papel no texto. Então, é mais ou menos o formato do que nós vimos no segundo, mas com alguns dados a mais aí em termos de interpretação, tá bom? O advérbio. Advérbio, do ponto de vista morfológico, é uma classe de palavras invariável. Então, ela não tem feminino, ela não tem plural, tá certo? Então, se tiver muita ou muitos flexionados, já sei que advérbio não é. Então, invariável, masculino, singular. Do ponto de vista semântico, indica uma circunstância. O que é circunstância? Indicar quando, indicar onde, indicar como, indicar porquê, indicar finalidade. Então, circunstância. A quem? Lembrando, pessoal, segundo ano, ao adjetivo, muito estudioso, ao verbo, estuda muito, ou ao próprio advérbio, levanta muito cedo. Então, nós vamos ter sempre ele, vamos dizer assim, direcionado para essas três classes de palavras. Adjetivo, verbo, advérbio. Não existe advérbio de substantivo. Muito público. Quanto de público? Muito advérbio? Não. Porque público é um substantivo. Então, esse muito é um adjetivo, é um pronome indefinido, um adjunto adnominal e não advérbio, certo? Na dúvida, flexionem. Se a palavra flexionar, se o substantivo flexionar e a palavra que vem junto flexionar, é porque é pronome e não advérbio. Lembrem-se, função adjetiva junto com substantivo. Flexiona o substantivo, flexiona o adjetivo. Função adverbial, junto com o verbo, com o adjetivo, com o advérbio. Posso flexionar o verbo para plural, posso flexionar o adjetivo para plural, o advérbio não flexiona. Ele é muito estudioso, ela é muito estudiosa, advérbio. Ele tem muito, vamos dizer assim, muita dificuldade, flexionou, adjetivo, pronome adjetivo, tá certo? Então, o advérbio não aceita nunca plural, não aceita nunca feminino. No plano sintático, o que ele é? Todo advérbio é um adjunto adverbial, com a mesma circunstância. Adjunto adverbial de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, negação, dúvida.
advérbio, adjunto adverbial. Mas ele pode se apresentar sob a forma de locução, o que seria mais de uma palavra exercendo a mesma função. No dia de ontem, quando? No dia de ontem. Foram 3 palavras no dia de ontem. 4 palavras para expressar uma noção de tempo, uma circunstância de tempo. Então, se ele vier com uma palavra só, advérbio de tempo. Se ele vier mais de uma palavra, locução adverbial de tempo. Tanto o advérbio como a locução adverbial, na análise sintática, vão se chamar adjunto adverbial, certo? De acordo com o plano semântico, com a circunstância que ele indica, nós vamos ter a classificação. Então, eu vou ter tempo, quando, hoje. Lugar, onde, aqui. Modo, como, perfeitamente. Intensidade, quanto, muito, pouco, bastante. Negação, não. Afirmação, sim, com certeza, certamente. Dúvida, talvez. Causa, por causa de. Morrer de fome, por causa da fome. Morrer de frio, por causa do frio. Meio, o meio que eu utilizo, viajar de avião, viajar de ônibus, andar de metrô. Instrumento, o objeto que eu utilizo. Eu escrevo com a caneta, com o lápis. Eu corto o pão com a faca, o instrumento utilizado. Companhia, viajar com os amigos, com a família. Finalidade, estudar para a prova, para o vestibular e assim por diante. Lembro a vocês que todas as orações subordinadas adverbiais são adjuntos adverbiais. De causa, de comparação, de concessão, de condição, de finalidade, de proporção, de tempo. As orações adverbiais também se constituem em adjuntos adverbiais, tá? Aí, nós trazemos um lance um pouquinho diferente quando nós vamos falar das funções do adjunto adverbial no texto. Além dele expressar circunstância, ele de repente, nessa expressão, nós vamos ter um efeito de objetividade ou de subjetividade. É assim e pronto, ou é assim na minha opinião, é assim no meu julgamento. Então eu falo assim, na tarde de ontem choveu. Quando? Na tarde de ontem. É um parecer objetivo, não depende de mim, é um fato. Agora, a aula passou rapidamente. Como? Rapidamente. Agora, esse rapidamente depende do meu ponto de vista. Para uns, a aula pode ter passado rapidamente e para outro ela pode ter demorado, ela pode ter sido monótona, cansativa. Então, aqui é subjetivo, é uma circunstância subjetiva. Depende do parecer da pessoa que está expressando essa circunstância, tá? Segundo item, desempenha um papel argumentativo. Então, de acordo com a locução adverbial, com o advérbio ou com o adjunto adverbial em forma de oração também, eu posso desempenhar um papel argumentativo. Eu estou tentando convencer, eu estou usando um adjunto adverbial no sentido de que aquilo represente um argumento dentro do desenvolvimento do meu pensamento. Por exemplo, corrupção. Trata-se de um assunto a ser esclarecido como, de que modo? À luz do direito penal. E não como? Pela ótica do foro privilegiado. Então, nós estamos falando de corrupção e colocando que a corrupção é um assunto que deve ser debatido à luz do direito penal. É crime. E a lei condena a corrupção. Então, não caberia aqui o foro privilegiado dos políticos, de algumas classes, né, vamos dizer assim, do poder legislativo, executivo, judiciário,
que tem foro privilegiado, não pode ser julgado pelos seus atos. Então, nessa escolha, à luz do direito penal e não a ótica do foro privilegiado, eu estou apresentando 2 adjuntos adverbiais ou 2 locuções adverbiais para trazer um argumento para que a corrupção seja punida e não seja privilegiada de acordo com o foro privilegiado de alguns. Tá certo, pessoal? Então, tanto a objetividade, subjetividade, envolvendo um parecer pessoal, e aqui a escolha da circunstância muitas vezes vai encorpar a argumentação que vocês estejam desenvolvendo. Tudo bem? Vou trocar a lousa, então 1 minutinho aí para nós retornarmos, tá bem? Continuando, turminha, um terceiro momento do advérbio no texto é que ele pode marcar a pressuposição. Pressupõe-se que é um conhecimento anterior que te permite fazer essa apreciação. Então, nós falamos assim, conheço o novo estádio de futebol, ele está ainda melhor. Esse advérbio ainda traz para nós a pressuposição de que o estádio já era bom e que agora que ele foi reformado, que ele é novo, ele está ainda melhor. Então, pressupõe-se que já era bom e que ficou ainda melhor. Aquele exemplo que eu sempre dou para vocês de pressuposição, o professor ainda não chegou. Então, isso significa que ele já deveria ter chegado. Então, o advérbio criando essa circunstância de pressuposição, tá? Que mais? Promove a coesão textual. Ele cumpre uma função anafórica. Anafórica quer dizer, retoma algo que já foi dito. De repente, um advérbio, ele retoma uma expressão, uma frase toda, todo um pensamento. Então, também o advérbio cumpre essa função. A Avenida Paulista é o centro dos negócios paulistas. Lá ficam os maiores bancos brasileiros. Lá onde? Na Avenida Paulista. Então, o advérbio de lugar lá é um anafórico de Avenida Paulista. Então, ele cumpre essas 4 funções no texto. Efeito de objetividade e subjetividade, né? O efeito argumentativo, o efeito da pressuposição e a coesão através do recurso anafórico. Então, são maneiras de vocês utilizarem, empregarem o advérbio no seu texto e diferentes maneiras de vocês fazerem a leitura interpretativa do papel do advérbio no texto. Advérbio morfológico, adjunto adverbial sintático, tá ok? Então, as atividades que vocês farão na página 67, para nós fecharmos essa apostila, do exercício número 1 ao exercício número 9. E no plural, a tarefa mínima e complementar. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tenham se lembrado do advérbio e do adjunto adverbial no texto e associem agora esses novos itens, esses 4 itens que nós acrescentamos que dizem respeito à interpretação do advérbio no texto. Tudo bem? Bom trabalho para vocês, uma boa semana, que as coisas rendam aí, que vocês consigam entender qualquer problema, vocês podem me comunicar, tá certo? Então, vocês farão essas atividades e eu encaminharei depois o gabarito para vocês. Certo, pessoal? Beijo grande para vocês, fiquem com Deus, tentem vamos dizer assim, se equilibrar dentro do possível, emocionalmente. Saudades, muitas saudades, já falei, tá? É uma turminha muito, muito especial e em breve nós estaremos juntos. Até mais, pessoal.